Olá, tudo bom, pessoal? Bom dia a todos aí. Sejam bem-vindos ao Prepara AV1 de Anatomia Sistêmica. No chat com vocês aqui temos o professor Felipe Teixeira, tá? E nesse exato momento temos aproximadamente 1.800 pessoas ao vivo assistindo essa aula, tá? Nosso recorde até o momento, 1993. Ó, vamos chegar aos 2000 agora, 2006. Batemos aí, galera, vamos lá. Qual o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho aí de generalidades de anatomia, tá? Tem a primeira parte aí que a gente vai falar, generalidade de anatomia. Depois a gente vai falar com vocês sobre generalidades de osteologia, generalidades de artrologia, de miologia. E depois a gente vai falar sistema cardiovascular, que aí a gente vai abordar também artérias e veias. E aí vamos começar um pouquinho aí da generalidade de anatomia. Primeira coisa que a gente tem que ver são os conceitos que a gente usa. Quais são esses conceitos? Primeiro, o que é anatomia, né? Vamos começar com o conceito de anatomia. O que é anatomia? Anatomia, a gente já ouviu falar em anatomia do prédio, anatomia dos edifícios, anatomia de várias estruturas, mas a gente está falando da anatomia do corpo humano ou de animais e vegetais. Então a gente fala que é a dissecação do corpo humano ou de qualquer animal ou vegetal para o estudo e conhecimento da sua organização interna. Olha só o detalhe. A gente vai estudar a organização interna dessa estrutura. E o legal é que a gente pode fazer essa anatomia de algumas maneiras. No nosso caso, na anatomia sistêmica, é uma anatomia macroscópica. Alguns cursos têm uma anatomia microscópica, que é a histologia lá que a gente vê. Outros cursos têm anatomia por imagem. E também tem outros cursos que tem uma outra anatomia que é chamada de anatomia palpatória, onde através da palpação você identifica as estruturas do corpo, tá? A pessoa vai lá, palpa, ó, e aqui ó, acrômio, clavícula. Então são características que a gente tem. E é importante a gente definir alguns conceitos também. Primeiro, o conceito de normalidade. O que é esse conceito aqui, ó, de normalidade? O que é normal? O que é normal? Padrão que ocorre no corpo do indivíduo ocorre na maioria dos casos. É mais frequente estatisticamente. Então, aquilo que a maioria das pessoas tem é normal. Eu sempre dou o exemplo do arco aórtico, porque tem a ver com o nosso tema de hoje. No arco aórtico, você tem saindo ali o tronco braquicefálico, a artéria carótida comum esquerda e a subclave esquerda. Isso aí é o padrão de normalidade. 67% das pessoas, segundo o livro do Moore, Anatomia Orientada para a Clínica, tem esse padrão de normalidade. E o restante pode ter outros padrões. E aí a gente tem outros dois conceitos. O outro conceito que a gente fala aí é o conceito de variação anatômica, tá? Variação anatômica são diferenças morfológicas, aqui ó, entre diferentes indivíduos ou órgãos. Agora, vamos lá, galera, já começando com ele aqui, ó, o nosso hashtag fica a dica. Fica a dica, tá? Hashtag fica a dica. Sem prejuízo para a função. Então a variação anatômica ela não traz prejuízo funcional. Já a anomalia são variações morfológicas que acarretam prejuízo funcional. Então quando eu vejo um caso lá que tem prejuízo de função, esse caso a gente chama de anomalia. E monstruosidade, o que é monstruosidade? É uma anomalia tão severa, tá? Ela é tão acentuada que ela é incompatível com a vida. Aqui eu tenho na figura, né, que vocês vão verificar, por exemplo, o normal é que os processos espinhosos lá, né, a lâmina da vértebra se feche formando o processo espinhoso. Esse é o normal. E em alguns indivíduos, ela não se fecha. Eu tenho ali o que a gente chama de espinha bífida oculta. Esses indivíduos, em alguns casos, pode apresentar esse pelinho, esse tufo aqui de pelo na região posterior. Vai trazer algum comprometimento siciliano? Nenhum. Porém, eu tenho indivíduos que quando a gente olha, aqui ó, a dura mater sai. Tanto nesse caso da dura mater, quanto nesse caso aqui, ó, onde sai a dura mater e a medula espinhal, o que eu tenho aqui?
tanto na meningocele ou na mielomeningocele, eu tenho, aqui nesse caso, anomalias. Então, ela se fechou normal. O processo espinhoso se fechou normal. Esse conceito é o conceito de quê? Normalidade. Ah, não se fechou, só ficou ali uma espinha bífida, que muitas vezes é identificada através de um achado radiográfico. O nome disso aí a gente vai chamar de variação anatômica. Saiu a dura mater e saiu a medula espinhal. Traz prejuízo funcional, é uma anomalia. Se isso acontece na região cervical, que é tão severa, que leva o indivíduo a óbito, esse caso é conhecido como monstruosidade. Tá? Seguindo aí. E esses nomes, quem é que define esses nomes da anatomia? Ah, esses caras aí chegam e resolvem colocar nome. Todo anatomista é maluco? Não, nenhum anatomista é maluco. A gente até gosta lá de nomes diferentes, tudo, mas quando a gente vai lá, a gente está seguindo a terminologia internacional, que quem define é o órgão internacional, é a Federação das Associações de Anatomia. Então a IFAA, a Federação Internacional das Associações de Anatomia, ela determina qual vai ser o nome das estruturas. E esses nomes, eles são feitos numa língua morta, que é o latim. No caso nosso do Brasil, a gente tem lá o órgão responsável, que é a Sociedade Brasileira de Anatomia, a SBA, tá? É o órgão responsável por regulamentar a terminologia anatômica em português para o Brasil. Ela também fornece, quando você adquire o livro lá da terminologia anatômica, sai um exemplar para a terminologia anatômica para outros países de língua portuguesa, principalmente Portugal. Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente chama de fíbula, porque fíbula no latim significa lança. Lá em Portugal ainda fica como perônio. Nas nossas provas aqui eu tenho certeza que nenhum professor vai aceitar se você colocar perônio, é só fíbula. E aí vem o detalhe mais importante. Isso aqui, ó, todos os alunos aí, ó, do Brasil inteiro, pode ter certeza. Vamos lá, fica a dica para vocês. Isso vai cair na prova de vocês. Um hashtag fica a dica. Posição anatômica. Primeiro, para que ela serve? Ela serve para padronizar. Então vamos lá, ela padroniza, tá? A posição do corpo, para evitar termos diferentes nas descrições anatômicas. E aí é muito engraçado. Vocês, quando a gente pergunta qual é a posição anatômica, pelo menos é a vivência minha de sala, vocês normalmente fazem o quê? Ficam assim, ó, na posição lá. É essa, professor? Bom, que é essa a gente já sabe. A gente quer saber agora se você sabe descrever essa posição pra gente. E aí, como é que eu vou descrever? Fácil. Primeira coisa, posição bípede. Corpo ereto. Aqui, ó, vocês costumam errar nesse ponto. Esse pontinho aqui, ó, vocês erram. Porque é membro superior estendido ao longo do corpo, com a palma das mãos voltadas anteriormente. Vira e mexe, vocês colocam lá braço. Galera, braço é só essa parte aqui, ó. Braço, antebraço e mão. Então não. Membros superiores estendidos ao longo do corpo, com a palma das mãos voltadas anteriormente. Os pés têm que estar paralelos, ó lá, aqui ó, na imagem, com a ponta dos dedos voltadas anteriormente, ou para frente, tá? E a face voltada anteriormente. Alguns livros, alguns autores falam olhando para a linha do horizonte. É lindo. Só que eu posso estar aqui, ó, olhando para a linha do horizonte, lateralmente, olhando para o outro lado, para a linha do horizonte. Felipe está ali fora, feio a beça, mas estou olhando para a linha do horizonte, que é o Felipe. E aqui, eu olhando para a linha do horizonte também. Então a gente coloca a face voltada anteriormente. Tranquilo? A gente tem que usar termos de delimitação, que são os planos de delimitação e planos de secção. Os planos de delimitação, quais são os que a gente usa? Tudo que está na frente, a gente chama de anterior ou ventral. Tudo que está atrás, posterior ou dorsal. Tudo que está do lado, lateral esquerdo, lateral direito. Tudo que está acima, superior ou cranial. E tudo que está abaixo, inferior ou caudal. Então, aqui é superior,
aqui é inferior ao caudal, nessa região aqui anterior ou ventral, posterior ou dorsal, lateral direito, lateral esquerdo, tá? E eu uso também o que a gente chama de planos de secção, que são planos de corte do corpo. Lá no Atlas você pega e está escrito lá assim, corte, vista mediana, corte mediano, corte transversal, corte coronal. Que desgraça é essa? É fácil, é só olhar ali e falar assim, não. Lembra daquele gordo careca na aula do preparo? Então, ele mesmo falou para você assim, olha, lá tá, tem um plano de secção. O primeiro que a gente fala é o plano mediano. Plano mediano, sagital mediano. Ele faz o quê? Ele divide o corpo em duas partes simétricas. Simétricas, quer dizer que se a gente considerar ossos, articulações e músculos, são simétricos. Tudo que eu tenho para o lado esquerdo, eu tenho para o lado direito. Então, simetricamente dividido. Tudo para o lado esquerdo, tudo para o lado direito. Então, vai fazer aqui o meio. E aí vem uma dica. Todos os ossos ímpares estão no plano mediano. Porque se eu só tenho um, tá? Simplesmente, se eu só tenho um, ele tem que estar no plano mediano. Mas as vértebras são 33. São 33, mas cada vértebra é uma. Então estão todas no plano mediano. O externo está no plano mediano. Costela, tem uma de cada lado. Então automaticamente tem essa divisão. Tá? Os planos paralelos ao sagital mediano, eu chamo de quê? De parassagitais ou de sagitais paramedianos. É muito comum vocês virem aí, em alguns autores, simplesmente falar o seguinte, chamar o plano sagital mediano, tá? De plano mediano e os demais planos de sagitais. A gente vê muito, é muito comum acontecer isso. O outro plano que eu tenho é esse aqui, ó, é o plano frontal ou coronal. O plano frontal ou coronal, ele divide o corpo em região anterior ou em região posterior. Não é mais simétrico. Nem tudo que está para frente, em termos de ossos, articulações e músculos, eu tenho para a região posterior. Então esse plano aqui a gente chama de sagital, de frontal ou coronal. Sagital ele divide em direito e esquerdo, o frontal ou coronal em região anterior e posterior. E o plano transversal e horizontal, o que esse plano faz? Ele corta o corpo aqui, dividindo em parte superior e parte inferior. Supondo que eu fizesse um corte aqui, ó, nessa região, também seria um plano chamado de plano transversal ou coronal. Ah, fiz um corte aqui, siciliano, também é transversal ou coronal. Aqui embaixo, também é transversal ou coronal, tá? E a gente tem aí os eixos de movimento. Eixo de movimento. Primeiro é o eixo antero-posterior. Imagina que entrou uma estrutura aqui no meu ombro, tá? E eu só consigo fazer o quê? Ela entra do anterior para o posterior. Eu só consigo fazer que movimento se ele está aqui? Se ele entrou aqui, eu só vou conseguir fazer o movimento de abdução e adução. Eu não consigo fazer nenhum outro movimento. Quer dizer, nesse eixo antero-posterior, eu realizo o movimento de abdução e adução. O outro eixo que eu tenho é o eixo látero-lateral, quer dizer, entra de um lado e sai do outro. No eixo látero-lateral, eu só consigo fazer movimento de flexão e extensão. Então, flexão e extensão é o eixo látero-lateral. E o outro eixo que eu tenho, que a gente vai colocar aqui para vocês agora, é o eixo crânio-caudal ou eixo longitudinal, também chamado de superior e inferior. Esse eixo aqui, ele entra de cima para baixo, eu só consigo fazer o movimento de rotação interna, rotação externa. Por exemplo, o movimento de pronação e supinação, considerando a posição anatômica, automaticamente é um movimento que a gente tem, onde está ali, esse movimento, ele permite apenas o quê? Rotação medial e rotação lateral. É um movimento que acontece no eixo crânio-caudal. Tá? E aí, generalidades de osteologia. Caramba, o que é osteologia? Vamos começar aí. É a parte da anatomia que estuda quem? Os ossos, que são estruturas rígidas, esbranquiçadas
e resistentes, que apresentam em um adulto aproximadamente 206 ossos, se a gente considerar os padrões de normalidade. Não, alguém perguntou aí, todos os ossos estão presentes no plano mediano? Não, tá, Natália? Natália Ribeiro, não estão no plano mediano. Os ossos que estão no plano mediano são os ossos ímpares, tá? Eu falei para vocês, os ossos ímpares estão no plano mediano, tá? Então vamos lá, 206 ossos. Em conjunto, os ossos formam o esqueleto. Se eu tiver o osso separado, é só um osso. Quando eu começo a unir todos esses ossos, eu formo o esqueleto, tá? E aí a gente vê lá, eu tenho dois tipos de esqueleto. Na verdade, geral, não a gente enquanto ser humano. Eu tenho um exoesqueleto, que é um esqueleto que está fora do corpo, e o endoesqueleto. O endoesqueleto, no caso dos humanos, somos nós, e alguns animais também, tem esse esqueleto dentro do corpo. O exoesqueleto são animais que têm ele fora do corpo. Hoje, já se estuda fazer próteses e órteses de exoesqueleto para colocar no corpo para poder dar mobilidade. Então você vai lá, às vezes coloca uma cinta que ele tem um membro inferior, que ele permite um movimento, porque aquela pessoa não tem aquele movimento, a estrutura dela. Então ela leva a outra parte do corpo a fazer esse movimento. Então é interessante isso. Quais são as substâncias ósseas que existem? Primeiro a gente tem lá uma substância que a gente chama de compacta, é essa que está aqui, ó. Substância compacta, ela resiste a que tipo de força? Força de cisalhamento. Porque quando eu bato na estrutura, ele não cisalha. É uma força que a substância compacta resiste. Eu tenho a substância esponjosa, que ela resiste às forças de compressão e forças de tração. As forças de compressão e de tração são resistidas por qual substância? Pela esponjosa, também conhecida como um osso trabecular. A compacta, lá em biomecânica, hoje, às 13h15, com o professor Tiago e o professor Felipe fazendo chat para vocês, fala muito disso. E eu tenho o periósteo, que é uma região ali que recobre o osso, com uma lâmina interna e uma lâmina externa. Lâmina externa, uma lâmina de fixação de ligamentos e tendões. Lâmina interna, local de ativação de células de osteoblastos e osteoclastos. Osteoblastos, células especializadas em produzir matriz ósseas, tá? Seguindo aí, eu divido esse esqueleto em dois. Um que eu chamo de esqueleto axial e um que eu chamo de esqueleto apendicular. O esqueleto axial com 80 ossos, o esqueleto apendicular com 126 ossos. Esse esqueleto axial, a função principal dele, qual é? É uma função de proteção. A cabeça protegendo o encéfalo, a coluna vertebral protegendo quem? Na verdade, a medula espinhal e o tórax protegendo meus órgãos vitais ali, coração e pulmões. E o esqueleto apendicular, a função principal dele é de locomoção. Então a função desse esqueleto apendicular é de locomoção. Eu divido em apendicular superior, que ele tem ali, nas estruturas. Deixa eu apagar aqui para vocês. Nas estruturas dele eu tenho o cíngulo do membro superior, que a gente também chama de quê? Cintura escapular. Tá? O símbolo do membro superior, ele recebe o nome também de cintura escapular, mas na terminologia anatômica está sendo tratado como símbolo do membro superior. Eu tenho a região do braço, do antebraço e da mão. E no apendicular inferior, eu tenho o símbolo do membro inferior, eu tenho a coxa, a perna e o pé, com 126 ossos. Esses 126 ossos com 180 chegam aos 206, que a gente tem aí, que é a quantidade de ossos do corpo. Na cabeça, tá? Eu tenho 29 ossos. 29? Sim. Por quê? Eu divido a cabeça em crânio neural e crânio visceral. Crânio neural com 8 ossos. Quais são os 8 ossos do crânio neural? Eu tenho 2 pares. Ah, comecei a entender agora.
Osso par, o que significa? Eu tenho dois, então eu tenho um parietal do lado esquerdo, um parietal do lado direito. Aqui em cima eu tenho dois ossos parietais. Eu tenho um temporal do lado esquerdo, um temporal do lado direito. Esfenoide, eu tenho só um. Frontal, eu tenho só um. Occipital, eu tenho só um. Etimoide lá dentro, eu também só tenho um. Então, esses ossos formam o meu esqueleto, o meu crânio neural. Dois pares, temporal e parietal. Aqui, ímpares, o osso frontal, o occipital, o etimoide e o esfenoide. Tá? Tá aqui marcadinho, depois o tio acerta para vocês aí. E o crânio visceral? Crânio visceral eu tenho 14, e agora já muda. Por quê? Eu tenho dois ossos ímpares. Quais são os ossos ímpares? Um é a mandíbula. A mandíbula é um osso ímpar, tá? Até hoje eu só vi num livro tratando ele como um par na criança por conta de uma sínfise mandibular, que é o livro do Alexander Spencer. O outro osso ímpar que eu tenho é o vômer, que ele está lá atrás do osso palatino. Ele junto com o osso etimoide, o vômer com o osso etimoide, ele forma lá o septo nasal. Tá? As crianças têm mais ossos? A gente vai falar daqui a pouco disso. Porque as crianças lá, no caso da criança, alguns ossos não foram fundidos. Os ossos da região do quadril, as vértebras, toda a região do sacro e do cóccix não foram fundidas. O próprio osso occipital, ele tem uma, na verdade, que a gente chama lá, uma sincondrose esfeno-occipital. Não está fechada ainda, que depois vai virar parte basilar. E aí, e os ossos pares, Siciliano? Eu tenho aqui os nasais, os lacrimais, zigomático, que é esse aqui, ó, maxila, palatino, que está lá junto com o processo palatino da maxila, formando o céu da boca, e eu tenho aqui a concha nasal inferior. É outra coisa que vocês costumam errar, esquecer dela. A concha nasal inferior é osso. A concha nasal média e concha nasal superior, elas pertencem ao osso etimoide. A concha nasal inferior não, ela é um osso separado, tá? Eu tenho dentro de cada orelha lá, certo? Os ossículos do ouvido, que são três: o martelo, a bigorna e o estribo, e eu tenho o ocioide. Aqui, ó, para vocês. Outro e o outro, o estribo aqui, tá? Então a gente tem os três ossos, martelo, bigorna e estribo. E aqui o ocioide, que fica na região do pescoço, que eu tenho ali os músculos supra e infraóideos. Esses ossos, eles têm relação com a cabeça, por isso que eu chego aos 29. Na região da coluna vertebral, eu tenho 7 vértebras cervicais, eu tenho 12 vértebras. Ih, ficou muito grande isso aqui. 12 vértebras torácicas, então, ó, 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. E aí quem perguntou se na criança tem mais ossos, tá? Aqui na região do sacro, na criança, são 5 vértebras que se fundem. Aqui na região do sacro, do cóccix, estão 3 a 4 vértebras que se fundem, tá? A Adriana está perguntando, no caso, quando somos bebês, temos 270, quando adulto, 206? Isso. Na verdade, bebê ele tem muito mais osso, mas também se a gente considerar a mão, ele tem muito mais cartilagem e alina, que a gente já vai falar disso também, tá? Então aqui a gente tem 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares. Aí fica um detalhe: se for perguntado sobre vértebras, são 5 sacrais e 3 ou 4 coxígenas. Se for perguntado sobre o osso, eu tenho o osso sacro e o osso cóccix. Logo, se o professor de vocês perguntar na prova quantas vértebras nós temos, 33. Se o professor de vocês perguntar na prova quantos ossos na coluna vertebral nós temos, 26, tá bom? Na região que a gente tem aqui do tórax, eu tenho o osso externo e eu tenho 24 costelas, sendo que eu tenho costelas falsas,
costelas verdadeiras e costelas flutuantes. O que são costelas falsas? Costelas falsas, elas se articulam indiretamente com o externo, tá? Logo, as costelas verdadeiras são quem? Ó, eu tenho aqui uma se articulando com o externo. Deixa eu mudar a cor para vermelho. Uma se articulando, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 se articulam com o externo. Eu tenho aqui as falsas, ó. 1, 2, 3. 3 costelas falsas. E essas duas aqui que estão aqui embaixo são as duas flutuantes, que elas não se articulam. Essas duas aqui flutuantes, que elas não se articulam com o externo. Isso aí faz com que o meu esqueleto axial tenha 80 ossos. O meu apendicular superior tem 64 ossos. Vamos contar um lado, depois a gente conta o outro, tá? Primeiro a gente fala do cíngulo do membro superior, onde eu tenho aqui, ó, a clavícula e a escápula. São os dois ossos do cíngulo do membro superior. O osso do braço é o húmero, o osso do antebraço. Lateralmente, aí ó, a dica aqui ó, lateralmente eu tenho o rádio, e aí repara que o rádio ele tem uma antena, e medialmente eu tenho a una. Então lateralmente é o rádio, medialmente a una. Seguindo aqui, eu tenho aqui a região do carpo. Carpo, metacarpo e as falanges. Na região do carpo, eu tenho o escafoide, o semilunar, o piramidal e o pisiforme. E aqui, trapézio, trapezoide, capitato e amato ou uncinato. Eu tenho 5 metacarpos e eu tenho 14 falanges. Por quê? Tirando o nosso polegar, eu tenho falange proximal, falange média. Média, ela está entre o proximal e o distal. Medial é o oposto do lateral. A média, ela está entre o proximal e o distal. Entre o lateral e o medial, eu tenho o intermédio, tá? Seguindo aqui, ó. E eu tenho aqui a falange distal. No caso do polegar, eu só tenho proximal e distal. Isso faz com que eu tenha 32 ossos de um lado, levando em conta seus padrões de normalidade, são 2 membros superiores, então automaticamente eu tenho 64 ossos. No membro inferior, como é que fica? Eu tenho o osso do quadril. Se você tiver um livro mais antigo, vai falar aí, tá? Aqui um livro mais antigo, ele vai falar do osso ilíaco. E aqui, o nome correto, osso do quadril, formando quem? O cíngulo do membro inferior, também conhecida como cintura pélvica. Eu tenho aqui um de cada lado, só tenho um. Então a gente está contando um lado só. Eu tenho o osso da coxa, que é quem? O fêmur. Fêmur é interessante, porque tudo que se refere ao fêmur, a gente depois pronuncia com O. O fêmur é com U, mas a artéria femoral, o reto femoral, tudo isso é com O, tá? Eu tenho aqui na perna medialmente a tíbia, lateralmente a fíbula, entre a coxa e a perna, não é no meio da perna, é entre a coxa e a perna. Eu tenho a patela, que está localizada no joelho, e eu tenho a região do pé, que eu tenho os ossos do tarso, do metatarso e as falanges. São 7 ossos no tarso. O primeiro deles aqui é o talos, depois eu tenho o calcâneo, então talos, calcâneo, aqui navicular, cuboide e os 3 cuneiformes. Cuneiforme, esse aqui é o lateral, esse aqui é o intermédio, esse aqui é o medial. É muito comum, pessoal, fica atento aí, um hashtag fica a dica para vocês. É muito comum vocês cometerem uma falha. Por quê? Medial é próximo ao plano mediano. Quando a gente olha para o pé,
e você vai falar o nome dos ossos cuneiformes, você olha aqui, o cuneiforme medial, teoricamente é um osso que está livre. Quando você repara esse osso livre, a tendência é você achar que ele está lateral. Não, ele está voltado para o plano mediano, então é o medial. Esse aqui, que está próximo ao cuboide, está voltado para a parte lateral. Então, esse é o lateral, esse é o medial, esse está entre o lateral e o medial, esse é o intermédio. Seguindo aí, qual é a função principal de todo o sistema esquelético? Todo sistema esquelético, ele tem uma função principal, quando a gente olha todo ele. A primeira que a gente fala é a de proteção. Ele protege órgãos vitais, tá? De lesões, ele faz uma proteção desses órgãos internos. A segunda função que a gente fala é a de suporte. Ele serve como um arcabouço, um ponto de sustentação de tecidos moles desse corpo. Ele serve para prender ali, simplesmente, a fixação de músculos, de ligamentos e até de alguns órgãos. Esse esqueleto está aproveitando para fixar ali, para prender. A função que esse meu sistema esquelético também tem é uma função que a gente chama de função de movimentação. Então ele se movimenta através de quê? Do sistema de alavancas, onde você vai lá e coloca e prende nele um músculo, ele se move e gera um movimento, é o sistema de alavancas. Sistema de função de depósito de minerais, de cálcio, fósforo, potássio lá, ele serve como um depósito de minerais e ele tem uma função de produção de células sanguíneas, que a medula óssea vermelha lá produz sangue. Então é uma função hematopoiese, uma função hematopoética, tá? Essas são as funções gerais do sistema esquelético. Não confunda as funções gerais com as funções específicas do esqueleto axial, que tem uma função de proteção, e o esqueleto apendicular, que é a função específica dele de movimentação. Mas quando eu olho todo o sistema esquelético, o que eu verifico lá? No sistema esquelético, de maneira geral, eu olho e percebo que o meu esqueleto, ele tem uma função de proteção, uma função de suporte, uma função de movimentação, uma função de depósito de minerais e uma função de quê? De hematopoiese. O esqueleto axial. Qual é a função específica do esqueleto axial? Função específica do esqueleto axial. Proteção. Função específica do esqueleto apendicular, qual é? Tanto superior quanto inferior. Movimentação. Todo o sistema esquelético, proteção, suporte, movimentação, depósito de minerais e hematopoiese. Vamos lá. Sistema articular. Tipo de ossos, também faltou. Eu tenho os ossos longos. Ossos longos, ele tem comprimento predominando sobre a espessura e sobre a largura, então eles são longos porque o comprimento deles é maior, tá? A falange é um osso longo, mesmo ela sendo um osso pequeno, ela é um osso longo, tá? Essas abreviações estão internacionais. Então, é artéria, veia. O Matheus do Amaral Teixeira está perguntando pra gente. Tem algum local que tem essas abreviaturas? Na nômina, ela fala A é artéria, V é veia. A artéria, VV veias, N é nervo, NN nervos, MS membro superior, MM, SS membros superiores, MI membro inferior, MM, II, membros inferiores, tá? E ligamento, LIG, ligamentos. Essas abreviaturas estão lá, tá? Pra gente. O Gabriel Antônio Pires está perguntando dos ossos do ouvido. Eu falei, martelo, bigorna e estribo. Mostrei na imagem deles. Tá? Seguindo aí, galera. Então, a falange, apesar de ser um osso pequeno, ela tem as características de um osso longo, que é o comprimento e predominando sobre a largura e sobre a espessura. Um osso curto, são os ossos do carpo ali, o melhor exemplo que a gente tem, ele tem uma equivalência de comprimento, largura e espessura. Tá? Posso dizer que o símbolo do membro superior é o ombro e a escápula? Não, Valisson Silva, o símbolo do membro superior, ele é composto pela clavícula e pela escápula, tá? Ele também é conhecido como cintura escapular. E no símbolo do membro inferior, se você for aluno de fisioterapia, medicina, alguns cursos que lidam diretamente com essa estrutura,
Os ossos da cintura pélvica, do cimo do membro inferior, quando a gente se refere a ossos, está se referindo à bacia. Quando se refere aos órgãos internos, está se referindo à pelve, tá? Kleber Alves Santana Júnior, osso ímpar, só tem um, tá? Osso ímpar só tem um. A Natália Ribeiro está perguntando, os fenóides têm asa maior e menor. É correto? Sim, mas esse conteúdo é o conteúdo de anatomia do aparelho locomotor. Na anatomia sistêmica a gente não fala de acidentes anatômicos. Seguindo aí, então os ossos curtos pra gente, ele tem o comprimento, a espessura e a largura tendo o quê? Equivalência. Plano ou laminar, caracterizado por quê? Comprimento e largura predomina sobre quem? Sobre a espessura. É um plano ou laminar, tá? Quando a gente vai lá e começa a ver, se ele não tem forma definida, ele é um osso irregular. Cristina Gomes Peçanha Gama, não falei que a mandíbula é um osso par. Eu falei que tem um autor que ele cita ela na criança como um osso par em virtude dela ter uma sínfise na criança, que ela se sinostosa ali e ela junta. E o autor que citava isso é o livro do Alexander Spencer, o livro Anatomia para o Estudante de Medicina. Tá? Mas é o único autor que eu vi citar essa sínfise. Só dei um exemplo lá, mas a mandíbula é um osso ímpar. Osso irregular. Um osso irregular é um osso sem forma definida. Alguns ossos, eles têm outras características. Ele pode ser o quê? Ele pode ser pneumático. Ossos pneumáticos são ossos que têm cavidades. Eles apresentam cavidades. São os seios. Seios. Seios que vem do latim sinus. Que a gente vai lá e coloca o sufixo it, certo? Sinusite, inflamação dos seios, tá? Visceral é como se fosse a face, sim, é o víscero-crânio, crânio visceral. Outro osso que a gente tem são os ossos sesamoides. Os ossos sesamoides, eles estão caracterizados por estar onde? Dentro da cartilagem, ou dentro da onde? Da cápsula articular, próximo ao tendão. O melhor exemplo para a gente falar de um osso sesamoide é a patela. Tem até os próprios ossos sesamoides que estão lá no hálux, no dedão do pé. E artrologia, o que é artrologia? Vamos falar um pouquinho disso aí. É a união de duas ou mais estruturas que podem ser ossos, cartilagens ou tecido fibroso. Esta união pode ou não permitir movimento livre, de acordo com o tipo de tecido e as características próprias da articulação. Seguindo aí, a gente vê que a gente divide em fibrosas, que são caracterizados por serem imóveis, e eu boto aqui entre aspas, depois eu explico já. Cartilaginosas, que são semi-móveis, e as sinoviais, que são articulações móveis. As fibrosas, elas têm como característica tecido conjuntivo fibroso. Elas são imóveis por quê? Porque quando a gente olha lá, pega um crânio, quando você olha um crânio e vê aquela sutura sagital, você percebe que é como se fossem várias serras ali juntas. A sutura escamosa, que é uma sobre a outra, se eu der uma pancada, ela vai fazer uma leve movimentação. Por isso que eu coloquei o imóvel entre aspas. Claro que à medida que eu vou envelhecendo, essas estruturas elas vão acontecendo o quê? Elas vão se fechando, Aí você pega um crânio mais idoso, ele está todo fechado, ele não aparece nem quase sutura. Tá? Um crânio que era de um idoso. Eu classifico ela em dois tipos. As suturas, que são formadas, né, por interdigitações lá curtas, fibras de conexão curtas, e as sindesmoses, que são fibras de conexão mais longas. As suturas estão no crânio, as sindesmoses não. Aqui, ó, a gente percebe uma membrana interóssea que a nômina, ela trata como uma sindesmose. A articulação tibiofibular distal também é um ligamento lá, é uma articulação, na verdade é um ligamento, é uma articulação do tipo sindesmose. Quando a gente vai para a cartilaginosa, são ossos unidos por cartilagem. Eu divido em dois tipos. Uma que é a cicondrose, que ela é composta por cartilagem e hialina, tá? Cartilagem e hialina são as articulações do tipo cicondrose, que ela pode ser de dois tipos. Quais são os dois tipos? Temporárias e permanentes. Lembra aí que seu professor falou que na criança tinha lá 270 ossos? Tá? Então, na criança,
com 270 ossos, porque muitos ossos não se juntaram. Ou então, você pega aqui, vou ter uma imagem para vocês, aqui a região da mão, ó, olha o espaço que eu tenho aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha essa mãozinha aqui de uma criança de 2 anos. Olha os espaços que eu tenho aqui, ó, entre os ossos. Você repara aqui, ó, que eu tenho um espaço maior, tá? Você pega uma criança de 11 anos e pega um adulto. Se você olhar aqui, se eu fosse fazer uma contagem, você imagina eu fazer uma contagem na mão desse indivíduo de 11 anos. Automaticamente você começa a perceber que só aqui no rádio, teoricamente, eu tenho um e mais um osso aqui, que é um pedaço do outro. Então, isso aqui são formados por cartilagem e hialina, são ossos, são cartilagens que são substituídas por ossos. Porém, eu tenho as sincondroses permanentes. Por exemplo, a cartilagem costal é uma sincondrose permanente. A moleira da criança, Larissa Nunes, é um exemplo de uma sincondrose. Ali existe cartilagem e hialina, tá? Larissa Nunes falando com a gente. Seguindo aí, eu tenho aqui as sínfises, que também são articulações, tá? A diferença das vértebras torácicas para a lombar. A Isabelle está perguntando, tá? Isabelle, a diferença da torácica. Na vértebra torácica, eu tenho a presença da fóvea costal, porque as costelas se articulam. Além de eu perceber que o processo espinhoso dela é longo, único, tendendo a se verticalizar. Já nas vértebras lombares, eu tenho um processo espinhoso mais achatado, mais quadrado, tá? E nas vértebras lombares, eu tenho a presença do processo, ainda das vértebras lombares, eu tenho a presença do processo acessório, tá? Seguindo aí, eu tenho aqui a região das sínfises. Na sínfise aqui, ó, que são articulações cartilaginosas, que estão formadas por quê? Por cartilagem fibrosa, aí eu falo das sínfises, eu tenho 2 casos. Aqui, eu tenho um exemplo, nesse caso aqui, com a sínfise púbica e aqui o disco intervertebral, tá? São exemplos. Seguindo aí, eu tenho as articulações sinoviais. As articulações sinoviais, eu começo a considerar a movimentação livre. E eu tenho os componentes das articulações sinoviais. Quando eu falo das articulações sinoviais, eu verifico aqui que ela tem que ter uma cápsula articular fechando toda a articulação. Eu tenho que ter dentro dessa região aqui um líquido chamado de líquido sinovial, tá? Eu tenho que ter uma cartilagem articular, que ela faz o quê? Ela impede o contato de osso com osso na parte interna da minha cartilagem. Eu tenho aqui a presença da minha cápsula articular. Eu tenho a membrana sinovial e eu tenho ligamentos que vão limitar esse movimento. E os ligamentos podem ser de 3 tipos: ligamentos intracapsulares, ligamentos extracapsulares e ligamentos capsulares. Ligamentos intracapsulares, ligamentos que estão dentro da cápsula. Ligamento extracapsulares, ligamentos que estão fora da cápsula, tá? E ligamentos capsulares são ligamentos que formam a cápsula. Seguindo aí, vamos falar de músculos. Aí um detalhe: depende do seu professor. Por que depende do seu professor? Quantos tipos de músculos a gente tem? Bom, eu costumo dizer que a gente tem 2: o músculo estriado e o músculo liso. Ah, mas meu professor disse que tem 3. Tá certo, tá certo. Ele vai falar que você tem o estriado cardíaco, o estriado esquelético e o músculo liso. Músculo estriado, eu divido em cardíaco e esquelético. Então eu falo que eu tenho 2 músculos, e desses 2 tipos de músculos, eu tenho o estriado cardíaco e o estriado esquelético. O músculo liso é o músculo liso, tá? A diferença: o estriado esquelético, ele é voluntário. O estriado cardíaco, involuntário. O músculo liso, ele é involuntário. A localização do esquelético no esqueleto, do liso nas paredes viscerais e do estriado cardíaco no coração, tá? Seguindo aí, origem e inserção.
Bom, anatomicamente a gente define origem como ponto fixo e inserção como ponto móvel, certo? E ação são os movimentos realizados pelo músculo. Porém, tem assistindo aula também alunos de fisioterapia e educação física que tem a disciplina biomecânica. Então a gente utiliza o termo análise proximal, a inserção proximal e inserção distal. Por que esses dois termos? Porque quando a gente fala da inserção proximal e da inserção distal, o músculo ele tem uma propriedade elástica, tá? Seguindo aí, eu posso classificar os meus músculos quanto à disposição das fibras. Eles podem ser longos e largos de acordo com as fibras paralelas. Eles podem ser unipenados e bipenados se as minhas fibras forem oblíquas, tá? Então, longos e largos com as fibras paralelas e unipenados e bipenados com as fibras oblíquas. Também tem o músculo orbicular, que ele faz o quê? Ele faz esse formato aqui, ó, orbicular do olho e orbicular da boca, com a disposição das fibras lá paralelas que a gente tem. Quanto à origem, eu tenho um músculo que tem duas origens, eu chamo de bíceps, 3 origens tríceps, 4 origens quadríceps. E tem os músculos que a gente vai lá e trata quanto à inserção, que são os músculos bicaudados e os músculos policaudados, que tem mais de 3. Por exemplo, o esternocleidomastoide é um músculo bicaudado. O extensor comum dos dedos, flexor comum dos dedos, são músculos policaudados. Quanto ao ventre muscular, eu tenho músculos, quando a gente olha lá, que ele tem 2 ventres musculares. Exemplo siciliano, músculo digástrico. Mas digástrico são 2 ventres, sim. É um músculo com 2 ventres, e esses 2 ventres deles, por acaso o músculo digástrico, que é um músculo digástrico, o nome dele é digástrico. O outro músculo que a gente tem é o músculo omoioide, é um músculo que tem 2 ventres musculares. Tá? Poligástrico, o melhor exemplo para vocês, reto abdominal, tem vários ventres musculares esse músculo. Classifico o músculo quanto à ação dele, se ele é flexor, se ele é extensor, se ele é abdutor, adutor, rotador. Classifico quanto à extensão. E classifico com os critérios funcional. Agonista é o músculo agente principal na execução do movimento. Antagonista é o músculo que se opõe ao trabalho do agonista. Músculo neutralizador, que alguns autores chamam de sinergista. Ele atua no sentido de impedir, aí aqui um detalhe, movimentos indesejados produzidos pelo agonista. Por quê? Só pelo agonista. Porque quando a gente olha do fixador, são músculos que não estão envolvidos na articulação do músculo principal, mas eles estabilizam diversas partes do corpo distante. Por exemplo, se eu tentasse fazer um movimento de flexão de cotovelo, a tendência minha da minha escápula era se prostrar, era fazer o quê? Uma protração dela, jogar para frente. Os meus romboides vão fazer o quê? Vão tentar segurar essa estrutura. Os meus estabilizadores da coluna, os eretores, ilho costal, longuíssimo do dorso e o espinhal, vão manter o meu corpo ereto. Tranquilo? E aí a gente fala de sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular é um sistema fechado, sem comunicação com o exterior, constituído por tubos, que são os vasos, no interior dos quais circulam os humores, que são quem? O sangue e a linfa. Tá? Ele tem um órgão central ali, que é o coração, que ele funciona como uma bomba contrátil propulsora, e a função principal dele qual é? Levar oxigênio e material nutritivo às células. Tá? E aí a gente começa a falar do coração, eu não podia deixar de falar, meu coração é vermelho e preto. Tá? Seguindo aí, esse coração é um órgão muscular oco, que funciona como uma bomba contrátil propulsora. Bomba contrátil propulsora. É formado por tecido muscular estriado cardíaco, que constitui a camada média, mas não é por isso que ele se chama miocárdio. Ele se chama miocárdio porque mio é o prefixo de músculo, tá? A camada mais interna se chama endocárdio e a camada mais externa epicárdio, que na verdade essa camada mais externa nada mais é que a lâmina visceral do pericárdio seroso. A gente quando para ver, você pensa aqui no coração, eu tenho aqui um coração, tá? Por fora dele eu tenho aqui, ó, o epicárdio, que é a lâmina visceral.
eu tenho uma lâmina mais externa aqui, ó, que é a lâmina parietal, e recobrindo todo ele, eu tenho o pericárdio fibroso. A lâmina visceral com a lâmina parietal forma o pericárdio seroso. E a lâmina visceral, aí o pericárdio fibroso, junto com esse outro, forma quem? Forma o nosso pericárdio. Mas quando a gente vai olhar só o coração, se eu estiver olhando só o coração sim, ali eu tenho o epicárdio, mas toda a estrutura é pericárdio, que eu divido em pericárdio fibroso e pericárdio seroso. O pericárdio seroso eu divido em lâmina parietal, que está ligada ao pericárdio fibroso, e lâmina visceral, que está ligada ao coração, chamada de epicárdio, tá? Ele tem a forma de um cone truncado. É uma característica desse coração, a forma de um cone truncado. Ele apresenta, muitos alunos perguntam sobre isso, a base dele é superior e o ápice é inferior. Ele tem uma face externo-costal, ó, que está voltada para o externo e para as costelas. Ele tem uma face voltada para o diafragma, uma face diafragmática, está voltada para o músculo diafragma. E tem uma face ali que a gente chama de pulmonar, que está ali voltada para as pleuras do pulmão. Então são características desse nosso coração, tá? É a forma dele. Na base a gente encontra quem? Os vasos da base, que são ali os átrios, e os átrios não, são as artérias e veias que estão chegando e saindo do coração. São vasos por onde o sangue chega e sai do coração. Seguindo aí, ele está localizado aonde? Na cavidade torácica, atrás do externo, acima do músculo diafragma, sobre o qual em parte repousa, no espaço compreendido entre as pleuras, conhecido como o quê? Mediastino. Siciliano, posso colocar só mediastino? Pergunta ao seu professor. Tá? Os meus sabem a informação. Aqui a gente tem uma resposta elétrica do coração, né? Porque ele recebe estímulos elétricos, por isso ele se contrai, que a gente chama de marca-passo cardíaco. Quando você olha o marca-passo cardíaco, eu tenho algumas estruturas. A informação nervosa, ela chega no nó sinoatrial. No nó sinoatrial, que ela está chegando ali, que é esse primeiro aqui, ó, esse aqui que a gente está marcando aqui, ó, nó sinoatrial, ele vai disparar por 3 tractos, chamados de tractos internodais. Opa, inter, significa que está entre os nós, para o nó atrioventricular. Daqui ele sai por um feixe atrioventricular comum, vai para o ramo direito, ramo esquerdo, e aí vem para as fibras, né, ou para os ramos subendocárdicos. Isso aí a gente chama de sistema de condução, marca-passo cardíaco. O meu coração, tá? Eu vou desenhar aqui, na morfologia interna, eu tenho paredes. Os meus alunos já estão acostumados com o meu coração. Para quem não está acostumado, vai ver aqui, ó. Isso aqui, quadrado, é o meu coração. Tá? Quadrado não, retangular, na verdade. Tá? Esse meu coração retangular, eu tenho uma parede que divide a parte superior da parte inferior. Essa parede aqui é o septo atrioventricular. Então ele separa o átrio do ventrículo. Aqui eu tenho uma outra parede que separa o átrio, é o septo interatrial. E eu tenho aqui uma outra parede chamada de, deixa eu botar aqui outra cor, preto, apagar aqui, apagar tudo. Vou apagar e colocar de novo, tá? Então aqui, ó, septo atrioventricular, septo interatrial, e por último aqui, um septo interventricular. Nele eu tenho algumas válvulas. Uma válvula atrioventricular direita, também conhecida como válvula tricúspide, porque ela tem 3 válvulas. Uma válvula atrioventricular esquerda, conhecida como válvula bicúspide, porque ela tem 2 válvulas. Tem 2 válvulas de saída aqui, ó. Essa aqui, deixa eu mudar a cor. Essa aqui, ó, é a válvula pulmonar. E essa aqui, aí agora novamente, volta para o azul aqui, a válvula da aorta, tá? São as válvulas atrioventricular direita, atrioventricular esquerda, direita também conhecida como tricúspide, esquerda como bicúspide, e a válvula pulmonar e a válvula da aorta. A válvula bicúspide recebe um outro nome. Qual é o nome que a válvula bicúspide recebe? Essa válvula bicúspide, ela recebe esse nome por uma característica, ela recebe o nome de mitral. Por quê? Porque alguém olhou
essa estrutura e achou que ela parecia com a mitra. Aqui, ó, o chapéu do Papa, tá? E botou lá válvula mitral. Por isso que ela recebe esse nome, a mitra do bispo, do Papa lá. Nesse coração, para segurar essas válvulas, eu tenho aqui os músculos papilares que vão segurar essas cordas aqui, que são chamadas de cordas tendíneas. Essas cordas sustentam essas válvulas. E quando eu olho para o meu coração, eu tenho os vasos da base. Ligado aonde? Às câmaras. Quantas câmaras tem meu coração? Bom, se eu tenho septo, átrio ventricular, eu separo átrio do ventrículo. Teoricamente, já falei de duas. Bom, eu tenho o interatrial. Separo os átrios em dois. Átrio direito e átrio esquerdo. Interventricular. Separo o ventrículo em dois. Ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Então, quando eu vou olhar lá, meu coração tem 4 câmaras. Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Quando eu olho esse coração, então, automaticamente eu já começo a ver que no meu átrio direito, eu tenho as veias cavas superior e inferior chegando. No meu átrio esquerdo, eu tenho as veias pulmonares. No meu ventrículo direito, eu tenho o tronco pulmonar saindo aqui. No meu ventrículo esquerdo, eu tenho a artéria aorta com seus 3 ramos saindo. Seguindo aí, a gente fala de circulação. E aí, vou fazer bem aqui, ó. Hashtag fica a dica. Pode ter certeza que o seu professor vai pedir isso na prova. Posição anatômica. Circulação, tem certeza, vai cair na prova. Tá? Tão certo quanto lágrimas. Mas seguindo aqui, a gente vê aqui. Primeiro eu chamo de pequena circulação. Certo? Também conhecida como circulação pulmonar ou circulação purificadora. É quase que uma oração. Tem início no ventrículo direito, de onde o sangue rico em CO2 é bombeado para a rede capilares do pulmão, tá? Dos pulmões, via tronco pulmonar, que se divide em artéria pulmonar direita e esquerda. Ele chega no pulmão, sofre hematose, ele deixa o gás carbônico e pega o oxigênio e retorna ao átrio esquerdo por 2 veias pulmonares, rico em oxigênio, tá? Se dirigindo então aqui para o ventrículo esquerdo, mas ele volta para onde? Para o átrio esquerdo. Então ela sai do ventrículo direito, vai para o pulmão via tronco pulmonar rico em gás carbônico. Isso é um detalhe, porque aquele conceito de artéria só passa sangue com oxigênio e veia só passa sangue com gás carbônico, ele morre aqui. A grande circulação tem início no ventrículo esquerdo, de onde o sangue sai rico em oxigênio, é bombeado para a rede capilar de todo o organismo via artéria aorta, troca o sangue no corpo e ele volta rico em CO2 para o átrio direito via veias cavas superior e inferior. Às vezes vocês esquecem um detalhe, coloca que ele vai direto para o ventrículo, não pode, senão o indivíduo morre. Uma circulação colateral, imagina que uma dessas estruturas aqui, ó, começa a ser o quê? Obstruída por conta de uma placa de ateroma. Então o corpo ele vai criando caminhos alternativos para essa principal. Isso é a circulação colateral. São caminhos alternativos que são criados, tá? E aí sistema arterial e venoso. As artérias são tubos cilindroides que levam o sangue circula com força centrifugamente em relação ao coração, que eles fogem, saem do coração. De cara eu tenho 2 ali, ó, que são as minhas coronárias direita e esquerda, que elas vão fazer ramos ali entre interventricular. Saiu ali, encontrei o arco aórtico, vou mudar aqui a cor para vocês. Ele encontra aqui o tronco braquicefálico, que do tronco braquicefálico vai sair aqui, ó, pela subclávia direita. Aí do tronco braquicefálico, carótida comum direita, depois vem aqui ainda do arco aórtico, a carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. Carótida comum significa que então que eu tenho uma carótida interna e externa. Seguindo aí, a gente começa a ver que essa carótida interna, externa, ela vai gerar
irrigar a região de cabeça, e a interna vai fazer o que com a gente? Vai levar sangue para a região do cérebro. Quando a gente verifica lá, na região do cérebro, a carótida interna, ela vem, gera aqui uma cerebral média, gera aqui uma cerebral anterior, com a comunicante anterior e uma comunicante posterior. Para essa região continuar irrigada, vem aqui, ó, saindo aqui da minha subclávia, sai a artéria vertebral, que passa por dentro dos forames transversários das vértebras cervicais, gerando a artéria basilar e aqui, ó, formando a cerebral posterior. Isso aqui forma o polígono de Willis, ou círculo arterioso cerebral. Da subclávia, ela passa na região da axila, virando a artéria axilar. Da artéria axilar, ela vem aqui, passa aqui, ó, para a artéria braquial, artéria braquial, artéria radial, artéria ulnar, formando aqui um arco palmar profundo e um arco palmar superficial. Seguindo aí, ela vem pra gente e entra no arco aórtico e começa a fazer, ó, a artéria torácica, a aorta abdominal, onde na aorta abdominal eu tenho aqui, ó, de cara, tronco celíaco, tá? Marcando aqui para vocês, tronco celíaco, é esse primeiro aqui, mesentérica superior, mesentérica inferior. As que vão para os rins, artérias renais, as que vão para as gônadas, artérias gonadais, e seguindo aqui, eu tenho a ilíaca comum, que se divide em ilíaca externa e interna, artéria femoral, poplítea, tibial anterior, tibial posterior, que vai gerar lá a artéria fibular. Pessoal, espero que tenha contribuído para vocês aí, para a nossa AV1, tá? Não deixe de estudar sistema venoso também. Um abraço, uma boa prova aí, e não esqueça de fazer o avaliando aprendizado também, tá? Uma boa prova para todos.